A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Sônia Carla, que é psicopedagoga, professora do Colégio ICJ e também especialista em Enem, sabe tudo, vai mastigar tudo para quem tá ouvindo. Não é bem assim não, né, Carla? Tô te colocando uma roubada. Não, tá. Bom dia, seja bem-vindo ao Central. Bom dia. Tudo tranquilo? Bom dia, Tudo Sônia. bem, bom dia. Olha só, Sônia, dia 5 e 12 de novembro, data definida já, como Paloma diz, 2 fins de semana, dia 5 e dia 12 de novembro, 7.600.000 candidatos realizando o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí, a gente já está em agosto, dia 9, dá tempo ainda? Dá tempo de finalizar o estudo que já deve ter sido começado, né? Na verdade, estudar para o Enem, assim como estudar para qualquer processo seletivo, depende de hábitos, né? Nós temos que ter hábitos de estudo, nós temos que, na verdade, ter um quadro de organização de horários, e o ideal é que a gente siga esse quadro rigorosamente. Disciplina é fundamental, Disciplina é o principal pra gente, é o primeiro passo para a gente conseguir um sucesso no Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio substituiu a tortura e o calvário do exame vestibular. E sim. E era um... Vários, né? Não, Vários. na verdade era um absurdo, porque às vezes você via estudantes aí submetendo a 5, 6 Exatamente. vestibulares para tentar uma vaga num período de absoluto estresse. E aí vem o Enem. O Enem ele substitui com eficiência ou ele ainda precisa de ajustes? Porque a cada ano do Enem a gente vê um detalhezinho que podia ser corrigido ou uma forma que podia ter sido evitada de acontecer alguma incoerência dentro do próprio Enem. Mas o Enem significa mesmo um avanço? Significa um avanço. A cada ano ele vem com propostas novas. Atualmente o Enem o aluno precisa de conhecer o conteúdo, sim. Quando ele está fazendo uma questão, ele conhecendo o conteúdo, a estratégia que ele vai utilizar naquele momento fica bem mais fácil. E, na verdade, o aluno vinha com aquela ideia que era ler e do próprio texto da questão, ele tirava uma proposta para resolver. Ele precisa de ler e, a partir daí, ele tem que relembrar tudo que ele aprendeu para colocar em prática. Por isso que é tão importante o estudo, porque todos os dias ele estudando, naquele momento, ele consegue ser mais ágil para definir a proposta que ele tem que usar. A Sônia trouxe um dado interessante aqui, porque em média o aluno tem 3 minutos para resolver uma questão, né? 3 minutos. Em 3 minutos você tem que ler o enunciado longo, entender, né? Encaixar aquela pergunta, aquele questionamento dentro do conhecimento dele e transferir esse conhecimento para a resposta. É um tempo curto, né, Sônia? É um tempo curto, mas vamos pensar, eu conheço várias pessoas, em 26 anos de profissão, eu também já adquiri isso. A gente lê rapidamente pelo treino da leitura. Então, os nossos candidatos, os alunos, quanto mais você lê, mais fácil, você visualiza e automaticamente lendo e raciocinando o que fazer. Em todos os conteúdos. Ou seja, essa prática leva ao aprimoramento, né? Leva. E esse aprimoramento você vai desenvolver uma técnica, um caminho mais curto na sua cabeça para resolver aquela questão. Isso. O treino leva à excelência, né? Eu só sou excelente se eu treinar. E eles são orientados a todo momento. Eu sou professora do ensino médio há vários anos e a todo momento a gente treina os nossos alunos para ler rapidamente, para estudar muito, para quando ele estiver fazendo uma questão, ele já ir marcando os dados principais, para ir relembrando aquela teoria que foi vista em sala de aula. Né? Ô, Sônia, o brasileiro, notadamente, historicamente, ele tem uma certa dificuldade na compreensão do texto. Sim. Não sei se pela qualidade da base do ensino, mas isso traz um reflexo negativo nessa hora do Enem? Muito. E, na verdade, pro candidato, pro aluno, para ele ter uma percepção maior da questão, realmente a interpretação é fundamental. Para interpretar, gente, eu tenho que ter conhecimento de mundo. Né? Eu tenho que saber tudo. Tem uma bagagem prévia, né? Isso, eu tenho que ler, eu tenho que assistir jornal, eu tenho que assistir filmes. Eu
tenho realmente que me dedicar a isso. Você tem que ouvir o Central 98, né, Paulo? Exatamente. Também o Central. Agora, 98. Antonélio tocou num ponto, o Brasil, nós temos aí uma série de analfabetos funcionais. Exatamente. São pessoas que são educadas, que têm a formalização da educação, mas que ao ler não conseguem entender aquilo que estão lendo. Sim. E outro dia eu presenciei um fato desses, eu tinha assim o descrédito de que isso fosse tão grande. Mas eu presenciei um fato, é gigante essa questão. Eu presenciei o fato de uma pessoa que lia e não conseguia interpretar, lia com perfeição, lia com absoluta perfeição, mas não conseguia interpretar o que estava lendo. Eu fiquei assustado, porque foi a primeira vez que eu vi isso frente a frente. E aí eu te pergunto, por isso e por essa questão, é que a redação é tão fantasmagórica, porque para você escrever, você tem que ter a caixa d'água cheia. Então você tem que saber ler para poder escrever bem. É por essa questão, pelo analfabetismo funcional, é que nós temos tanta dificuldade com a redação? Sim. Olha, gente, eu sou professora de matemática, né? A minha área é exata. Então eu treino muito com os meninos a construção do exercício. E antes da gente construir, antes da gente analisar a teoria, a gente costuma ler. Tem gente que fala, mas você lê matemática? É fundamental. Todos os professores devem fazer isso. A gente tem que ler com os nossos alunos. Na hora que o professor lê, a percepção deles é diferente. Às vezes eles leem rápido, com ansiedade de terminar a questão. Quando você lê pausadamente, na hora, eles aprendendo falam, o texto, né, aprendendo o texto, marcando... uma palavra pode ser a palavra-chave. Aí ele fala da redação. A redação, ela realmente, os nossos candidatos têm muito medo da redação, porque se ele fugir do tema, ele não consegue. E se ele zerar, ele tá fora. Ele tá fora, ele tem que argumentar, ele tem que fazer um texto dissertativo, argumentativo. Então, para ele fazer isso, ele tem que ter conhecimento, sim, do que ele está escrevendo e de outros fatos. Né? Então, a leitura é muito importante. E nesse momento que a gente está treinando, está estudando, lá no ensino médio, no cursinho, o ideal é até que o professor leia com os alunos. Leia. Mas nessa idade você precisa de ler para ele. Que você faça isso. Você não é o orientador naquele momento? Você não é o professor? Então que você faça isso, para que depois eles consigam fazer isso sozinhos. O que a gente deve priorizar, Sônia, nesse momento, então? Olha, na verdade, eu entendo que o Exame Nacional do Ensino Médio, você já está estudando a partir do primeiro ano. Exatamente. Né? Então eu entendo que nesse momento, claro que tem conteúdo que não ficou assimilado. Claro que você tem dificuldade maior na área exata ou na área humana, depende, isso é de cada um. Então, nesse momento, você tem que priorizar o que ainda não está muito bom para você, o que você ainda pensa que tem dificuldade. Então, nesse momento é isso. Aquilo que você já firmou, que você tem certeza, vale a pena só rever. E o que você ainda tem dúvida, você tem que priorizar. Como? Aí você vai me perguntar, como? Bom, se você está lá no ensino médio, vamos perguntar. Vamos perguntar para o professor, para o colega. Se você está no cursinho, é a mesma coisa. Se você está num grupo de estudo, vamos sentar com esse grupo de estudo e um vai ajudar o outro. Pela internet, gente, videoaula. Muitas pessoas aprendem através do videoaula. Às vezes você está sozinho, você tem mais percepção do que na sala de aula, que o movimento é maior, a nossa rotina é grande e os alunos se dispersam com algumas conversas, né? Então, às vezes, em casa você consegue sozinho. Ô, Sônia, um dos pavores dos alunos é justamente a redação, né? Sim. Porque você tem que fazer aquela... Nem sei se usa isso mais, aquela regrinha quando eu tava no cursinho. 3 parágrafos, você apresenta o problema, discorre sobre esse, depois conclui, né, sobre o tema. Isso. E aí a Carolina tá com uma dúvida um pouquinho mais técnica. Na redação do Enem, só é aceito a letra cursiva? Essa aqui é a dúvida da Carolina pelo nosso Twitter, @Programa Central. A letra cursiva é a usual. Mas eu posso até te falar que eu posso falar bobagem se eu falar isso, porque como eu sou da área exata e não sou eu que faço a correção de prova de Enem, eu não tenho certeza. Mas a cursiva é a usual. Tá? De forma, a caixa alta, né, que eles chamam, ela também tem muitos alunos que só conseguem fazer essa letra. Mas a usual pra gente, ainda mais com essa idade dos meninos que já passou de
17 anos, é a cursiva, sim. Bom, várias participações dos nossos ouvintes, 993169898. Mas aí, Paloma? Tem o Alessandro Ribeiro, ele tá falando que eu sou professor de matemática e trabalho textos históricos, textos históricos da matemática para envolver a leitura nas aulas. É o que eu faço. Olha, bacana demais, professor. É isso aí. Senão a gente não consegue fazer com que ele interprete. Porque a matemática pura, eles dominam. Na hora de interpretar, é o problema. Eles acham que eles não sabem a teoria, que eles estão cansados de fazer com a gente. Isso você chama a atenção do aluno para sua matéria, você retém esse aluno na sua matéria, né? E você obtém bons resultados com isso. Muito, graças a Deus, muito. Os meninos que leem muito e a gente traz coisas do dia a dia para o nosso conteúdo, eles têm mais sucesso. Vamos contar uma coisa aqui. Fala, Paulo. Não, eu tô lembrando aqui, já faz muito tempo, né? Então a gente vai lembrando aí. Long time ago, exatamente. Quando eu tinha muita dificuldade no início do ginásio, na época era ginásio, hoje é ensino. Hoje é ensino médio, fundamental 2. Você fez prova de admissão, Paulo? Eu fiz prova de admissão. Gente. Eu fiz exame de admissão. Vamos parar por aqui. Eu não fui na admissão, não. Eu tenho 62 anos de idade, então eu fiz admissão, eu tenho uma outra realidade. Mas na época eu odiava matemática e tinha um professor de matemática, o Agostinho, professor Agostinho, que eu tenho um carinho enorme pela lembrança. Certamente já não está mais aqui no planeta Terra, mas eu tenho um carinho enorme por lembrar dele. E o Agostinho, quando começou a dar matemática pra gente, numa nova turma, num novo ano, ele começou a teatralizar a matemática. É ótimo. E ele trazia a matemática pra gente, e nós tínhamos uma turma na sala de aula que era resistente à matemática, e ele começou com o teatro pela matemática a nos fazer entender a matemática como parte integrante da vida. E todos nós, a partir daí, começamos a gostar da matemática. E é legal isso, porque hoje eu não tenho a menor dificuldade com a matemática, e deveria tê-lo, porque tinha um ódio, um pavor enorme da matemática. Para de show, como eu falo com meus alunos, para de show. Mas eu tinha um pavor. A música do Paralamas, vai ficar de castigo depois da entrevista. Eu tenho física, química. Mas achei interessante lembrar disso, porque cada vez mais a proximidade do ensino, e talvez a gente tenha que discutir a formalização do ensino nesse sentido, cada vez mais o ensino tem que ser parte integrante da vida da pessoa. Exatamente isso, o Enem traz isso. Gente, ultimamente o Enem traz questões que a gente vivencia, né? Em todos os conteúdos. São questões que a gente vivencia. Nesse momento, os meus alunos do primeiro ano do ensino médio estão trabalhando função. O que é função? Função é o nosso dia a dia. Tudo que acontece com a gente, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é função. Meu Deus do céu, que desespero que eu tinha com matemática. Nossa, também. Vou reaprender matemática. Daqui. Não, calma, Sônia. Vou reaprender matemática com a minha filha quando ela entrar pra escolinha e começar com os números ali. Quadro valor de lugares. Vou começar ali, ó. Unidade, centena e milhar. Pronto, vamos começar. Ô, Sônia, existe um tempo determinado para se estudar ou vai de cada um? Cada um tem um ritmo? Então vamos lá. Vai de cada um, sim. Tem pessoas que estudam, que são muito atentas em sala de aula. Então, aquelas 2 horas à tarde é suficiente. Mas isso não é a grande realidade, não. Na nossa sala de aula, 5% é assim. São pessoas que prestam muita atenção nas nossas aulas e em casa, apenas com 2 horas. Estudou o que foi visto na sala. Consegue. Mas, em geral, o aluno normal, o candidato, ele precisa de pelo menos 4 horas e meia de estudo. Um turno. O aluno médio, então, 4 horas e meia de estudo. Fora o que ele está fazendo. O cursinho, o ensino médio. Meu Deus do céu. É intenso. Fala, Paloma. A gente lançou aqui uma enquete no nosso Twitter sobre qual a maior dificuldade durante a prova. E aí a gente colocou 4 opções. Peraí, deixa eu abrir. Ajuda aqui, Twitter. Vamos lá, Brasil. Acho que travou. O povo tá respondendo aqui. Deixa eu procurar aqui a outra fonte da enquete. Olha só. Qual é a maior dificuldade durante a prova? Tempo de prova, né? A dissertação, né? A redação. A parte de humanas ou a parte de exatas? Deixa eu dar um refresh aqui para ver quantos %. Eu acredito que a última vez que eu olhei aqui, que eu conferi, o grande vilão, segundo os trainees, né? E as pessoas que querem fazer o Enem, é justamente a redação.
Daqui a pouco vai atualizar aqui. Só lembrando, gente, para quem está nos ouvindo, enquanto a Paloma está dando uma atualizada ali, são 90 questões de linguagens e ciências humanas, redação. De cada isso, conteúdo. E 90 de ciências da natureza e matemática em 2 dias de prova, 2 fins de semana distintos. Melhorou, né, Sônia? 2 fins de semana melhorou. Dá uma relaxada, respiro ali, né? dá um respiro. E, na verdade, nesse momento que vocês estão falando isso, eles mudaram para 2 fins de semana justamente pela ansiedade. Porque um dia você não foi legal. Já no outro dia, a tensão é gigante. Então, quer dizer, se você passa essa semana, dá uma revigorada aí para você tentar ir bem no que resta. Essa aqui é a dúvida de um dos nossos ouvintes. Ele não deixou o nome, mas ele lançou a pergunta. Com esse novo formato de Enem, fazer a prova em 2 finais de semana, pode ajudar ou atrapalhar o aluno? Pode afetar na perda do ritmo de estudo? Não, eu acho que ajuda. Melhorou, Você acha que ajuda, Sônia? Eu acho. Acho sim, porque é bem tenso, gente. 2 dias seguidos com muitas questões. É cansativo. É muita leitura, né? E para escrever, gente, o problema, eles estão falando aí que a dificuldade é da redação. É mesmo. Você já percebeu que quando a gente passa alguma coisa para os alunos, eles compreendem, eles estão lendo, eles estão compreendendo, mas se você mandar fechar o livro, apagar o que você escreveu e pedir para eles reescreverem, complica muito. Eles ficam, mas como eu começo? Mas o que eu falo primeiro? Parece que você não falou e você acabou de falar. Então, escrever é complexo. Olha só que apareceu deu um refresh aqui na nossa enquete. 25% estão falando, realmente, o tempo de prova é uma dificuldade. É uma dificuldade. 31% estão falando aqui que é a prova de redação. 19% acreditam que a dificuldade maior é humanas, a parte de humanas. E 25% estão afirmando aqui, a minha maior dificuldade é a parte de exatas. Muito Olha, bem. Eles falam isso. O Leonardo Aldo está aqui passando para mim no meu Twitter, dizendo, Paulo, eu tinha a maior preguiça de entender o que acontecia com o país. Vou fazer o Enem e através do Central passei a me interessar um pouco mais com relação ao que acontece. É legal isso. Olha a responsabilidade, hein? Agora, não confie em tudo que a gente fala, não. Tá? Não pode. Porque a gente tem aí sempre Vai filtrando, né, o Paulo? lado Vai factível filtrando do ser humano. Aliás, isso é filosófico, tá? Nunca abandone o saudável benefício da dúvida. Só quem duvida cresce. E procura várias fontes, né? E você forma a sua opinião. Muitas fontes. E perguntar, gente, é fundamental. Ô, Sônia, você que acompanha no dia a dia essa turma lá, seus alunos, nessa movimentação toda pro Enem, na reta final ali, já tá chegando a prova, não adianta o desespero naquele momento, não. Ali é relaxar, é mais leve, é um exercício físico, é uma alimentação mais leve e sono, né? Boa noite de sono. Isso aí, então vamos lá. A gente está em agosto. Então, agosto, setembro, realmente vamos intensificar esse estudo aí. Vamos estudar mesmo, no mesmo ritmo. Pegar pesado. Bom, aí chegou outubro, né? Aí faltam poucos dias. Então, aí sim. Aí a gente pode reduzir. O que a gente viu já ficou para nós. E aí, vamos lá. Atividade física super importante. Uma caminhada, outra. Uma academia que você goste, né? É um filme legal. Ficar com a família, um almoço gostoso com quem você não vê há muito tempo, namorar, né? Os meninos têm que sair para namorar, descansar e realmente dormir mais cedo, sim. Muita gente não acredita, mas essa alimentação saudável é extremamente importante. O aluno deve sim alimentar mais saudável e observar até o que ele vai levar no dia do Enem. Eu já apliquei prova de Enem também, viu, gente? E quando eu estava aplicando prova de Enem, você não acredita o que os meninos levam. É o desesperador. Tá todo mundo fazendo prova. E aí eles abrem aqueles chips, assim, aquele cheiro vai pra sala toma conta toda. Da sala, né? Isso não. Vamos levar uma barrinha, alguma coisa que realmente seja mais saudável para você, para que você consiga fazer tudo certinho pra ter o sucesso. Imagina a situação, no meio da prova rola aquele piriri. Por falar em boa noite de sono, já aconteceu. Eu saí pra ir ao banheiro que tava passando mal, sim. Olha aí, por falar em boa noite de sono, Paloma tem um recadinho pro nosso ouvinte aqui, né, Paloma? Tem um recadinho, porque às vezes a gente tá falando de Enem e o sono é tão importante pra gente ser produtivo. Porque eu tava com esse problema, sabia? Eu tava dormindo mal, eu não tava nada produtiva, já acordava cansada. E aí, de repente, eu pensei, por que eu tô assim? Por quê? Sabe por quê? Pode ser uma noite mal dormida. Mas aí, a Sonhar Colchões tem a solução. Tem o colchão personalizado
pra você. Olha só, e a Sonhar Colchões está com feirões em 5 pontos na região metropolitana. Anota aí. São feirões no estacionamento do Supermercado BH, no bairro Santa Terezinha, no bairro Cabral. Tem mais 2 feirões no estacionamento do Extra Contagem e do Extra Belvedere. E tem também o Feirão Fenacouros, no estacionamento do Carrefour Contagem. E é claro que ouvintes da 98 tem um atendimento todo especial. Lembrando que tá chegando o Dia dos Pais, tem promoção de conjunto box a partir de R$999. Opa. Vamos dar aquela valorizada e aquele agradecimento pro nosso papai. Corre lá. Sabia que se você comprar a cama, você ganha o travesseiro? Mas é só o R$20,98. Promoção válida enquanto durarem os estoques de travesseiro. Anota o telefone. Corre, menina, anota aí. 3309-1320. 3309-1320. Ou então o WhatsApp 99403-1319. Sonhar Colchões, porque sonhar faz bem. Muito bem, recado dado. Paloma, a turma vai dormir, vai se recuperar bem para fazer bem a prova do Enem. Um bom resultado do Enem também é um belo presente pro Dia dos Pais, né, Sônia? E aí, papai e mamãe. Eu como mãe, aí, amar. Aí. Ô, Sônia, o candidato ter noção, se bem que é muito cruel você cobrar nessa turma aí, para quem tá na escola ainda fazendo 2º grau, uma definição quanto à carreira profissional que ela quer seguir. Mas você tem um norte ali de área que você quer exercer uma função. É legal saber disso, para até você dar o peso ideal para a matéria que você vai estudar, Sônia. Sim. Olha, é difícil. Como você disse, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles têm dificuldade de escolher a área que querem seguir. 10% na nossa sala de aula sabem desde o início do ensino médio. O restante fala assim para mim, eu vou deixar chegar lá perto. Então, eles têm dificuldade sim. O ideal é que se você tem muita dificuldade, eu tenho alunos tão bons em todas as matérias que falam para mim assim, eu gosto de todas as áreas. Opa. Bom, aí, então vale a pena ele fazer um teste vocacional, né? Agora, aquele aluno que fala assim, não, exatas não, então tá. Então ele vai definir entre biológica e humana. Para ele definir isso, ele precisa realmente à medida que ele está estudando, ele vê realmente se ele tem mais facilidade nisso, né? Porque nós precisamos de estudar, sim, a matéria que a gente tem mais dificuldade. E aquela que a gente tem mais facilidade, a gente aprende na própria sala de aula. Olha, sua área é exata, você é professora de matemática. O 2º dia de prova é o dia que contempla química, matemática. É o dia mais difícil ou vamos tirar esse medo da cabeça da galera? Vamos tirar esse medo. Né? Se eu estudei, se eu me preparei, eu não tenho que ter medo. Né? Agora, o problema é justamente esse, porque o meu conteúdo ainda é um conteúdo que muita gente acha que ele é um bicho-papão. Então, ele já vai com esse medo. E quando você vai para um lugar preocupado, você não consegue. Às vezes você sabe, mas aquele nervosismo tira o seu foco, né? Então, vamos estudar muito para a área exata. Aquele que tem mais dificuldade, é isso. Nós vamos ter que estudar muito para a área exata. E se você não vai fazer a minha área, que é exata, realmente o peso dela para você é menor, né? Mais tranquilo. É mais tranquilo. A questão que eu faço agora é para os pais, né? Porque tem cheio de pai e mãe ouvindo aí, né? Sim. Quanto que pai ajuda e quanto que pai atrapalha. Pai ajuda em tudo, né, gente? Mãe ajuda em tudo, né? O problema é que tem muito pai e muita mãe que quer viver a vida daquele jovem. E aí ele quer, assim, ele não acredita. Muitos jovens falam, eu já estudei, eu já estou preparado. E tem pais que ficam pressionando. E nesse momento a pressão não é o melhor, né, gente? Nesse momento o apoio é o melhor. Então vamos, se o pai já pagou um cursinho, se o pai está vivenciando o aluno no ensino médio, se o pai está visualizando o estudo do filho, vamos apoiar, vamos verificar, vamos precisar perguntar se ele precisa de alguma coisa. Às vezes o pai não entende o conteúdo, mas o pai ia ali e ler o enunciado de uma questão para o filho, a ênfase que ele dá nessa leitura já pode ajudar o aluno a interpretar de outra forma. Já dá uma tranquilidade a mais, Dá uma tranquilidade a mais. Uma o apoio é fundamental. Bacana. Ô, Sônia, qual mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo agora e que vai se aventurar no Enem 2017, Sônia? Olha, gente, agosto e setembro é mês de estudo constante, como eu já tinha falado anteriormente. Outubro a gente pode dar uma desacelerada e vamos lá. Se a gente estudou, se a gente fez a nossa parte, o sucesso é garantido. Se eu não tive tempo para estudar,
que nesses 2 meses você faça um quadro de horários para você e faça a sua parte. Porque quando a gente faz a nossa parte, a gente não tem que temer, né? Então eu desejo muita boa sorte para todos, desejo que revejam o que é necessário, que façam seu estudo sozinho, com um grupo de colegas, que leve as perguntas para nós, professores, porque essas perguntas, quantas vezes, gente, o aluno me perguntou assim, 2 dias antes, e depois ele chegou para mim e falou, lembra, professora, que eu te perguntei e caiu? Então, faça a pergunta, não fique sem graça. A pergunta é fundamental. E eu só consigo perguntar se eu estudei. E tinha um professor na minha época de faculdade que falava assim, não existe pergunta idiota não, porque o pessoal fala, não pergunte senão que não existe não, você tem que perguntar, veio a dúvida da cabeça, meu amigo, põe para fora, pergunta, não importa o que você quer perguntar, o problema é resolver sua dúvida. Idiota é morrer com a dúvida. Exatamente. E nós, professores, gente, eu costumo falar isso com os meus alunos, eu trabalho numa escola particular, mas eu falo isso para eles sempre, eu falo, gente, eu tô aqui para isso, para tirar a dúvida de vocês. Bacana. Se vocês não perguntam, eu não consigo. Essa é a sua função, né, Sônia? Essa é a minha função. Uma das, né? Uma das, isso aí. Gente, a gente conversou com a Sônia Carla. A Sônia é professora, ela é psicopedagoga e é especialista em Enem, tá dando essa luz para nossa audiência aqui do Central 98. Você é professora do ICJ, né, Sônia? Sou professora do Colégio ICJ. ICJ que fica ali no Nova Suíça, tradicionalíssimo. É muito tradicional, tem mais de 50 anos, isso aí. Tá certo, aí uma boa referência para você que quer dar um ensino de qualidade para o seu filho, quer garantir qualidade no aprendizado que seu filho tá levando para a vida, o ICJ, uma boa opção. Ô, Sônia, obrigado pela sua presença aqui no Central. Muito boa sorte para todos os candidatos. Eu que agradeço. E vou ficar torcendo, sabe por quê? 5 de novembro é meu aniversário. Sério? Primeiro fim de semana, ó, tá aí. Ó, provas do Enem dia 5 de novembro, que é o aniversário da Sônia, e dia 12 de novembro, que vai ser a ressaca do aniversário da Sônia. Pronto. Aí, ó. Na semana seguinte. Semana seguinte, Sônia, obrigado, viu? Bom dia pra você, sucesso. Sônia. Sucesso pros seus alunos lá do ICJ, viu?